Amor, liberdade, predestinação e livre-arbítrio é o assunto de hoje. Será que somos predestinados? Eu sou Valdir Macedo e falaremos de livre-arbítrio, amor e predestinação. E se você gostar do assunto, deixe o seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. E se você está pronto, vamos começar. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um princípio escriturístico que declara que o homem é livre para tomar decisões, para decidir a questão do seu destino. Em outras palavras, o livre-arbítrio é o livre poder de escolha. O livre-arbítrio se coloca então acima de todas as coisas que escolhemos para as nossas vidas. E o que é predestinação? A predestinação pode ser definida no sentido geral e no sentido bíblico, no consenso do povo, é crer que Deus traçou um plano para a nossa vida e devemos segui-lo sem direito de escolha. Em outras palavras, somos autômatos desempenhando um papel previamente estabelecido por Deus. E na teoria da filosofia do determinismo, que é pautada por relação da causalidade, a coexistência de uma onisciência divina e o nosso livre-arbítrio seria improvável. Pois para a compreensão humana, imaginarmos que somos livres em nossas escolhas, crendo que um ser detentor do conhecimento do nosso futuro, mesmo que divinal, seria incoerente. Em outras palavras, a onisciência de Deus é o nosso livre-arbítrio. O destino sobrepuja o livre-arbítrio e como se as escolhas que nós ainda iremos fazer já estivessem predefinidas e nós estaríamos fadados a compreendê-las. E assim nós teríamos com isso só a ilusão que temos a nossa liberdade de escolha, ou a existência de algum tipo de possibilidade baseada em fatos sobre-humanos, que diminuiria o poder da onisciência de Deus, como pensamos, e isso justificaria a existência do livre-arbítrio. Pois quase não tendo erros, ele existiria. Sob o olhar da teologia, como explicar essa coexistência? Resumindo, Deus é onisciente, certo? Ele sabe de todas as coisas desde o princípio até o fim, certo? E nós temos o nosso livre-arbítrio. E como podemos compreender essa coisa? Porque se Deus já sabe de tudo o que acontece com nós, desde o princípio até o fim, se Ele já sabe o que vai acontecer com nós, o que podemos optar ou não optar com o nosso livre-arbítrio? Como podemos entender isso na Bíblia, que é um livro de sabedoria milenar? Porque esse é o ponto de vista da filosofia do determinismo calvinista. Mas e na Bíblia? Qual é a explicação disso? A onisciência de Deus e o nosso livre-arbítrio. Como explicar? Nós temos que entender uma coisa. No aspecto da filosofia, entendemos de uma maneira que não condiz com a verdade, principalmente filosofias religiosas. Pela filosofia, nós poderíamos ter muitas verdades, mas se você entender a Bíblia, isso não é possível. Só há uma verdade absoluta. Se nós formos pela filosofia, por exemplo, o determinista, ou seja, quem acreditar que a onisciência de Deus é que determina tudo em nossas vidas, em outras palavras, destino ou sorte, por exemplo, se fosse assim, Deus mostrava a sua preferência. Mas mesmo assim, tem gente que acredita que é escolhido por Deus. E o determinista se encontra em uma situação muito angustiante para explicar como que Deus determina que as pessoas façam as coisas erradas que ele não gosta. Como, por exemplo, mentir, matar, roubar, julgar, trair, reclamar. Em Deuteronômio 12:31 diz: não adore o Senhor seu Deus de maneira como faz essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todos os tipos de coisas repugnantes e o Senhor odeia, como queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. E é aqui que o determinista se vê em dificuldades, porque ao acreditar que a onisciência de Deus determina todas as coisas em sua vida, ele teria que explicar como que Deus, na sua onisciência, determinava que os pagãos sacrificassem os seus próprios filhos. Mas não está escrito que Deus acha isso repugnante? No meu ponto de vista, só se ele fosse um Deus serial killer ou psicopata para não achar repugnante.
um Deus como um grande problema de personalidade, porque Deus é amor, a sua essência é amor. Mas para ele mostrar que é bom e satisfazer o seu ego, que é o Todo-Poderoso, então eu vou aceitar que os pagãos sacrifiquem os seus filhos, mesmo que eu não goste. E até hoje em dia tem pessoas de várias religiões que, se alguém fizer alguma coisa que ela não goste, ela diz: a mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa, e pensa que Deus é um pistoleiro que estão aos seus serviços. Ah, mas é porque elas pensam que Deus tem preferências. Será que esse é o nosso Deus, o amor puro e incondicional? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e isso significa que, se Deus é amor e nós somos a sua imagem e semelhança, nós temos e fomos criados com o livre-arbítrio e poder de escolher as coisas para as nossas vidas, porque o amor é liberdade. Porque só existe amor quando existe a liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem. Se você sufoca o seu cônjuge e aperta, ou por ciúmes ou por medo dessa pessoa te deixar, e quanto mais você o cerca e prende, mais ela quer se libertar de você. Porque as pessoas que fazem isso estão pedindo encarecidamente para serem traídas ou abandonadas. Porque o amor tem que ser conquistado e não imposto. Em outras palavras, deixe a pessoa exercer o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha. Porque através do amor que está em seu coração, essa pessoa pode escolher boas coisas. Porque Deus efetuou em nós o querer e o realizar, ou seja, Ele nos ajuda a tomar boas decisões. Em Apocalipse 2:17 diz: quem quiser, vou repetir, não diz quem Deus impuser, receba de graça a água da vida. Porque Deus não impõe o seu amor. A água da vida é de graça, Deus te ajuda a fazer boas escolhas. De novo, quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus te ajuda a fazer boas escolhas. Em outras palavras, o amor nunca é imposto, o amor é liberdade. Pessoas felizes vivem liberdade. E voltando ao determinismo, as pessoas acham que a onisciência de Deus é que causa os acontecimentos em sua vida. E isso é uma tragédia, porque se a onisciência de Deus causasse o que acontece em nossas vidas, então, pelo fato de Deus saber que o anjo negro pecaria, então foi Deus que o criou para se tornar o diabo. E aí Deus fica responsável diretamente e não indiretamente por todas as tragédias, como roubos, desavenças, briga e todo o mal. É Deus que predestina essas coisas? Não, meu amigo, de forma alguma. Porque a onisciência de Deus não é causativa, ou seja, a onisciência de Deus não causa nenhum acontecimento na minha vida. Deus, Ele interfere sim em nossas vidas, mas só se nós permitir que Ele faça isso. Lembre-se desse detalhe muito importante: se Deus predestinou alguns para salvar, outros não, então essa predestinação é muito fraquinha, de acordo com o poder dele. Porque se Ele quisesse que todos fizessem o bem, Ele faria, mas isso não aconteceu. Portanto, destino e predestinação é balela, não existe. Você é responsável pela sua própria vida. É você que dá as diretrizes e seja responsável pelos seus atos e tenha consciência de quem você é. E obrigado por assistir. Deixe um like, um comentário e se inscreva no canal. Até o próximo!